Você lembra do dia em que a sua rua ficou vazia? Nada de trânsito. Nada de fila no mercado. Nada de avião cortando o céu. O mundo parou. As pessoas ficaram em casa. Os hospitais lotaram. E enquanto todo mundo contava mortos, contava casos, contava dias de quarentena, existia outra contagem acontecendo ao mesmo tempo, em silêncio. A contagem do dinheiro. Se inscreve aqui no Capital Dark antes de continuar, porque a partir de agora essa história para de ser sobre um vírus e passa a ser sobre bilhões de dólares. Vamos começar pela versão bonita da história. A pandemia pegou o mundo de surpresa. Governos precisaram agir rápido. E a ciência respondeu com uma velocidade que ninguém imaginava ser possível. Nos Estados Unidos, o governo criou a Operation Warp Speed. O nome já entrega o plano. Velocidade máxima. Até dezembro de 2020, o governo americano já tinha comprometido algo perto de 13 bilhões de dólares com 6 empresas farmacêuticas, todas correndo para desenvolver uma vacina. 13 bilhões de dólares apostados antes mesmo de qualquer uma delas ter certeza de que o produto ia funcionar. Isso é mais dinheiro do que o PIB de vários países inteiros, jogado em uma única aposta, contra um relógio que não parava de correr. E não foi um milagre saído do nada. A tecnologia de RNA mensageiro, a base das vacinas mais usadas no mundo, vinha sendo estudada havia décadas, com dinheiro público entrando nesse processo desde muito antes de qualquer um ouvir falar em coronavírus. Universidades, institutos de pesquisa, laboratórios, todo mundo trabalhando junto, ano após ano, em algo que a maioria das pessoas nunca soube que existia até 2020. E quando a vacina finalmente chegou, o resultado impressionou até quem trabalhava com desenvolvimento de remédio há décadas. Normalmente, criar uma vacina nova leva de 5 a 10 anos, contando estudo, teste em animal, teste em humano, aprovação de agência reguladora, produção em escala. Dessa vez, o mundo inteiro viu esse processo inteiro acontecer em menos de 12 meses. Governos de vários países entraram na disputa por doses. Uniram forças com laboratórios. Bancaram fábrica nova. Bancaram linha de produção extra. Tudo em nome de acabar com a pandemia o mais rápido possível. E a narrativa que chegou até você foi essa. União entre ciência e governo, trabalhando dia e noite, para devolver a vida normal para a população o quanto antes. Essa é a fachada. Ciência correndo para salvar vidas, governos investindo pesado, tecnologia entregando um resultado histórico em tempo recorde. E até aqui, tudo parece fazer sentido. Mas eu te prometo, existe um lado dessa história que quase ninguém te mostrou. Se você ainda não viu, deixe esse vídeo rodando até o final, porque agora a coisa começa a ficar bem mais estranha. Vamos voltar no tempo. Não para 2020, para 2014. 6 anos antes de o mundo ouvir falar em Covid, o governo dos Estados Unidos já estava financiando pesquisa sobre coronavírus de morcego. Um projeto chamado, em tradução livre, Entendendo o Risco do Surgimento de Coronavírus em Morcegos. Esse projeto envolvia uma organização chamada EcoHealth Alliance. E parte dessa pesquisa tinha ligação direta com o instituto em Wuhan, na China. Isso não é teoria. Existe documentação oficial confirmando esse financiamento. Agora presta atenção na diferença entre duas frases parecidas. Uma coisa é dizer que dinheiro americano ajudou a pagar pesquisas sobre coronavírus dentro de instituições ligadas a Wuhan. Isso é fato documentado. Outra coisa, completamente diferente, é dizer que esse dinheiro criou o vírus que parou o planeta. Isso nunca foi provado. E a gente não vai fingir que foi. Primeira camada revelada. Existia dinheiro público correndo por dentro de pesquisas sensíveis, anos antes da pandemia começar. Segunda camada. Quem estava no comando disso tudo? Por mais de 30 anos, um homem comandou o instituto responsável por boa parte desse financiamento dentro dos Estados Unidos. O NIAID. Esse homem se chama Anthony Fauci. Durante a pandemia, ele virou a voz oficial da ciência americana na televisão. Para uns, símbolo de responsabilidade. Para outros, símbolo de tudo que deu errado. Mas o papel dele começou muito antes das entrevistas na pandemia. Porque uma agência do tamanho do NIAID não faz pesquisa sozinha. Ela financia universidade, financia laboratório, financia organização internacional, financia projeto que pode terminar do outro lado do planeta. O dinheiro sai de um lugar, passa por outro,
e vir a ciência em um terceiro país. Rastrear esse caminho é muito mais difícil do que simplesmente olhar o nome de uma empresa numa nota fiscal. E foi exatamente esse sistema, dinheiro público, pesquisa sobre coronavírus, ligação com Wuhan, comando concentrado em poucas mãos, que já estava rodando quando o vírus escapou para o mundo, de um jeito ou de outro. Terceira camada. O dinheiro que veio depois. Quando a pandemia chegou, os governos entraram numa corrida contra a economia inteira desmoronando. Empresas fechando. Gente perdendo emprego. Trilhões sendo gastos só para segurar o mundo em pé. Então o dinheiro nas vacinas não era só sobre criar um remédio. Era sobre tentar religar a economia global. E aqui os números começam a ficar difíceis de digerir. Em 2021, a Pfizer registrou algo perto de 36,8 bilhões de dólares só com a venda da vacina contra a Covid. A Moderna registrou por volta de 17,7 bilhões de dólares no mesmo ano. Some os dois números. Passa de 54 bilhões de dólares. Em apenas 12 meses. Para você ter noção do tamanho disso, dá para comprar praticamente qualquer time de futebol do planeta várias vezes seguidas, só com que essas duas empresas faturaram em um único ano de pandemia. E o mais importante não é o número sozinho. É de onde ele veio. Governo assumiu o risco. Governo bancou pesquisa. Governo fez compra antecipada, sem nem saber se o produto ia dar certo. Empresa privada ficou com o produto pronto, a patente e o lucro bilionário. Não é ilegal. Não é fraude comprovada. Mas é modelo de negócio, é transferência de risco, é concentração de retorno, tudo acontecendo na maior velocidade que o mundo já viu. E se você acha que 54 bilhões em um ano já é um número difícil de engolir, segura essa próxima informação. Um levantamento independente, feito com base nos próprios balanços financeiros divulgados pelas empresas, calculou que só Pfizer, BioNTech e Moderna, juntas, chegaram a lucrar por volta de 65 mil dólares por minuto durante o auge da pandemia. 65 mil dólares. Por minuto. Não por hora. Por minuto. Isso dá quase 100 milhões de dólares por dia, entrando no caixa de 3 empresas, enquanto o resto do planeta ainda discutia se ia conseguir pagar aluguel no mês seguinte. E enquanto esse dinheiro entrava numa velocidade absurda, existia um outro lado da mesma história que quase ninguém contou. Nações ricas concentraram a grande maioria das primeiras doses disponíveis. Em determinado momento da pandemia, menos de 2% da população dos países mais pobres do planeta tinha completado o esquema vacinal completo. Ou seja, o mesmo produto que estava gerando lucro recorde ainda era artigo de luxo em boa parte do mundo. Isso não é imposto, não é acaso, é modelo de negócio. Preço alto para quem pode pagar rápido, fila longa para quem não pode. E isso levanta uma pergunta que ninguém te fez até agora. Quando o dinheiro do contribuinte ajuda a construir uma tecnologia, quem fica com os direitos dela depois? Durante uma audiência no Senado americano, alguém trouxe um número que quase ninguém repetiu depois. 710 milhões de dólares em royalties pagos por fabricantes de remédio a cientistas ligados ao NIH. Fauci disse que não recebeu royalties relacionados à Covid. Segundo ele, os únicos pagamentos vinham de um anticorpo antigo, criado décadas antes. Isso não prova que ele lucrou com a vacina. E a gente não vai inventar uma acusação que os documentos não sustentam. Mas o número de 710 milhões continua ali, mostrando que cientista financiado por dinheiro público, em outros casos, recebeu sim uma fatia do lucro privado que a própria pesquisa ajudou a criar. Existe um contraponto importante aqui, e ele merece ser mostrado. AstraZeneca e Johnson optaram, num primeiro momento, por vender suas vacinas sem visar lucro durante a fase mais crítica da pandemia. A distribuição para o mundo pobre ainda foi desigual, mas o modelo de negócio escolhido foi outro. Isso prova que existia alternativa. Nem toda empresa escolheu o mesmo caminho. Nem toda empresa tratou a pandemia como oportunidade de faturamento recorde. O problema é que esse não foi o modelo predominante. As farmacêuticas que apostaram na tecnologia de mRNA, justamente as que mais lucraram, seguiram o caminho comercial tradicional, com preço, contrato e margem de lucro definidos como em qualquer outro produto do mercado. E isso mostra uma coisa incômoda. Quando existia alternativa disponível, a maior parte do sistema optou pelo caminho que gerava mais retorno financeiro, não necessariamente o caminho que distribuía o benefício de forma mais equilibrada para o mundo inteiro.
Agora vem a parte que a maioria dos vídeos sobre esse assunto erra feio. A origem do vírus. Foi transmissão natural de animal para humano? Foi acidente de laboratório? O que realmente aconteceu em Wuhan? Em 2025, o próprio grupo científico da OMS analisou o caso e afirmou que o peso das evidências disponíveis favorecia a origem natural. Só que a mesma OMS admitiu que informações importantes nunca foram entregues. E por isso, oficialmente, nenhuma hipótese pode ser descartada, nem mesmo a de acidente em laboratório. Isso é bem diferente de dizer que o vírus vazou de um laboratório. A OMS não disse isso. E também é diferente de dizer que a origem natural está 100% comprovada. Não está. A investigação segue incompleta. E quando a origem de uma pandemia continua incompleta, cada documento vira prova em disputa. Foi exatamente aí que surgiu outro nome. David Morens, ex-assessor sênior do NIAID, trabalhando diretamente sob Fauci. Em abril de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou Morens. A acusação é pesada. Conspiração contra os Estados Unidos. Destruição ou falsificação de registros. Ocultação de documentos ligados a pesquisas e financiamentos de Covid, inclusive tentativas de driblar pedidos oficiais de transparência. Guarda essa palavra. Indiciado. Não é condenado. É acusado formalmente. O julgamento ainda vai acontecer. Mas pensa no que isso representa, se for confirmado. Um assessor de altíssimo escalão, dentro do próprio instituto que geriu bilhões em financiamento de pesquisa sobre coronavírus, sendo formalmente acusado de esconder justamente os documentos que poderiam explicar essa história. Não é prova de conspiração. É prova de que, no mínimo, a transparência sobre esse dinheiro falhou em algum ponto do caminho. E em julho de 2026, Fauci voltou ao Senado. Não para uma entrevista amigável, para uma audiência de investigação. E ele invocou a quinta emenda. Mais de 100 vezes. Perguntas sérias sobre financiamento. Silêncio. Perguntas banais, tipo qual o dia da semana, qual a cor da gravata, qual a cor do carpete. Mesmo assim, silêncio. Isso não é confissão de culpa. É um direito constitucional. Mas o detalhe fica ainda mais estranho quando você lembra que, em janeiro de 2025, Joe Biden já tinha perdoado Fauci por qualquer possível crime cometido entre 2014 e aquele momento. Ou seja, um homem já perdoado, invocando o direito de não se incriminar, por atos que talvez já estivessem cobertos pelo próprio perdão. Juristas ouvidos por agências internacionais dizem que essa situação, sozinha, já é juridicamente incomum. Não é ilegal. Não é imposto. É um sistema inteiro girando em torno de dinheiro, ciência e poder, sem transparência suficiente para qualquer pessoa comum entender de verdade o que aconteceu. Vamos parar um segundo antes de fechar essa história. A Covid matou mais de 1 milhão de pessoas só nos Estados Unidos. Famílias inteiras destruídas. Negócio fechado. Criança fora da escola. Profissional de saúde trabalhando até o limite do corpo. Isso nunca pode virar só um número numa planilha. E esse vídeo não existe para transformar sofrimento em teoria da conspiração barata. Existe para fazer a pergunta certa. Porque a pergunta fácil é quem ficou rico com a Covid. Qualquer um responde isso com um nome de empresa. A pergunta difícil é outra. Quanto dinheiro público entrou nesse sistema? Quem assumiu o risco? Quem ficou com a patente? Quem recebeu royalties? Qual documento sumiu? E por que, 6 anos depois, tanta coisa continua sem resposta definitiva? Talvez o verdadeiro lado obscuro da Covid não seja uma pandemia fabricada em laboratório por interesse financeiro. Talvez seja mais simples e mais incômodo do que isso. Um sistema gigantesco, feito de ciência, governo e dinheiro privado, girando dentro da maior crise sanitária do século, sem ninguém de fora conseguindo enxergar o motor por completo. Fauci não é a Covid. Pfizer não é a Covid. Moderna não é a Covid. Wuhan não é a Covid. A Covid foi um evento global, com milhares de decisões tomadas por milhares de pessoas diferentes, em dezenas de países diferentes, ao mesmo tempo. Procurar um único vilão é conveniente, mas raramente explica o tamanho real do que aconteceu. O que dá para fazer é bem mais simples do que isso, e ao mesmo tempo bem mais poderoso. Seguir o dinheiro. Antes da pandemia,
Já existia financiamento correndo por baixo dos panos. Durante a pandemia, veio a corrida bilionária. Depois da pandemia, vieram as investigações, os indiciamentos, as audiências no Senado. E 6 anos depois do início de tudo isso, o assunto ainda não está fechado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que só conhece a versão oficial dessa história. Porque, no fim das contas, a próxima vez que você ouvir alguém chamando alguma coisa de emergência, lembra, emergência também pode ser modelo de negócio. E aqui no Capital Dark, enquanto todo mundo olha pro barulho, a gente sempre olha pro dinheiro.